E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Paulinha e hoje nós vamos ler o capítulo 1 de Efésios. Se você já se sentiu meio perdido sobre o que é que você está fazendo, ou se você achou que não tinha muito valor quem você é diante de tudo que acontece ao seu redor, esse vídeo de hoje ele é para você. Então, Efésios, capítulo 1, prepara aí a sua Bíblia e vamos ler a Bíblia juntos. Nosso foco hoje vai ser Efésios, capítulo 1. E a gente vai perceber que existem muitas bênçãos pelo fato de existirmos e de sermos feitos filhos de Deus. Eu diria que esse capítulo é sobre as bênçãos espirituais que estão em Cristo para nós. E talvez quando a gente fale a palavra bênção, a primeira coisa que venha na sua cabeça seja um presente. Mas Efésios vai mostrar pra gente que quando a palavra bênção ela existe, ela aparece, né? A primeira coisa que precisa vir na nossa mente é uma certidão de nascimento. Isso mesmo, bênção espiritual para o autor de Efésios, para Paulo, era uma certidão de nascimento. A maior bênção que você pode ter é ser chamado filho de Deus. Logo no início do capítulo, né? Versículos 4 e 5, ele vai dizer o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Gente, isso significa que antes de tudo existir, Deus já sonhava com a gente, Deus já planejava algo pra gente. A gente costuma dizer muito que família a gente não escolhe, né? A gente só recebe e aceita a família que Deus nos deu. Mas no nosso caso, como família espiritual, havia sim uma escolha. E olhando para nós, talvez nós não fôssemos os escolhidos, mas Deus, ele não olha como o homem vê. Então, mesmo nós sendo quem somos, mesmo tendo todos os defeitos que temos, Deus olhou a gente lá no futuro. E tudo que ele fez é bom. E quando ele viu a gente lá no futuro, ele imaginou algo bom, perfeito e agradável. E ele nos escolheu, ele nos amou. Então, há um grande valor pra gente, sabe? Na nossa vida, em Deus. Deus nos escolheu, sabe? Não importa o que o mundo diga, não importa o que o mundo faça, não importa nem mesmo o que a gente fez. Deus não é sobre algo que eu fiz. É sobre o que ele fez. Ele me amou. Mesmo eu sendo quem sou, mesmo eu tendo os defeitos que eu tenho e as qualidades também. Deus, ele amou, sabe? Então há um valor eterno para a gente em Deus. Se a gente continuar lendo o livro de Efésios, no versículo 7, Paulo vai dizer o seguinte, exatamente nessa perspectiva, né? Porque a primeira coisa que vem na mente é tipo assim, Deus me amou independente do que eu fiz. E quando a gente fala independente do que eu fiz, logo vem o passado da gente na cabeça. Não sei você, mas quando eu falo independente do que eu fiz, independente de quem eu sou, já vem todo o histórico das nossas falhas, mentiras, déficits. E daí a continuidade de Efésios vai explicar pra gente de uma maneira muito especial alguns pontos. E eu queria frisar o versículo 7, que vai dizer assim, ó. Nele, ou seja, em Deus, temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, logo de cara, para quebrar esse pensamento, tipo, poxa, mas você não sabe o que foi que eu fiz. Paulo vai dizer assim, ó, Deus te escolheu, Deus te adotou e Deus te perdoou, Deus te redimiu. Não sei se você sabe o significado real da palavra redenção. Redenção é sobre um preço pago para comprar alguém que às vezes já pertencia àquela pessoa mesmo. Então, por exemplo, quando tem uma história que é muito legal, que é sobre um jovenzinho que ele constrói um barquinho e ele coloca lá no rio para nadar, para flutuar, né? E aquele barquinho nas correntezas do rio ele acaba indo embora e se perdendo. E depois de alguns dias, aquele jovem passeando assim pela cidade, ele passa na frente de uma loja que vende sabe? É tipo um brechó, tipo uma loja assim, sabe? Que vende itens antigos. E daí ele entra naquela loja e ele passa assim, ele vê o seu barquinho e ele entra. E quando ele entra, ele vai falar pro dono da loja: olha, esse barquinho é meu. E o dono: seu? Eu não comprei ele a você, não. Eu acho que agora ele me pertence, ele tá aqui na minha loja. Mas se você comprar por esse preço, ele pode ser seu. E o menino fala: não, você não tá entendendo. Eu construí ele com minhas próprias mãos. É meu barco. Eu fiz, eu criei. E o dono, tudo bem, mas agora ele está nas minhas mãos. Ele veio parar nas minhas mãos e agora ele me pertence. E por amar muito seu barquinho, aquele garoto vai lá e ele vai na casa, junta todas as suas múltiplas finanças e ele volta naquela loja e ele compra o barquinho. E quando ele sai da loja, ele sai abraçado com o barquinho, dizendo assim, poxa, agora você é meu. Eu te fiz, eu te criei e eu te comprei. Você é meu 2 vezes. É mais ou menos esse o processo da redenção, sabe? De uma maneira assim, bem simples, bem lúdica até, para que você possa me entender. Foi isso que aconteceu com a gente.
Deus, ele nos criou, ele nos formou, então ele sempre foi o nosso dono. Mas por causa do nosso pecado, do pecado que habita em nós caímos lá no passado, Gênesis capítulo 3, houve a queda do homem. E essa queda, ela trouxe para a nossa vida consequência. Ela trouxe para a nossa vida uma dívida, sabe? E a gente não podia pagar essa dívida, então a gente foi ficando, juros compostos aqui, exponenciais, se endividando cada vez mais, até que chegou um momento que a nossa vida, ela já estava totalmente entregue àquilo que a gente devia. E aí Deus ele envia seu Filho, Jesus Cristo, para pagar por nós. Então, um santo, irrepreensível, totalmente justo, ele vem e ele paga a nossa dívida. E aí agora a gente é duplamente de Deus, porque ele nos criou, ele nos formou, nós já éramos dele, mas ainda assim ele paga um preço por nós. Se você quiser saber um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, eu te recomendo ler o livro de Oséias. Oséias vai falar muito sobre isso. Deus manda Oséias casar com uma mulher, e Oséias tem filhos com aquela mulher, e depois de casada, aquela mulher ela vai embora. Então ela já era esposa de Oséias, mas ela vai embora, ela se vende como prostituta, e chega um momento que Deus manda Oséias ir lá resgatá-la, e Oséias precisa pagar para ter de volta a sua própria esposa, sabe? E isso é redenção. É pagar um preço por algo que já te pertence, mas você ama tanto que você quer resgatar aquele algo do lugar onde ele está, sabe? E foi isso que o Senhor fez por nós, ele nos resgatou. Então a gente tem em Deus o perdão completo dos nossos pecados, e isso sim é liberdade, gente. Isso sim é liberdade. Liberdade não é eu fazer o que eu quiser, mas liberdade é entender que mesmo eu me afastando do meu Senhor, ele vai ao meu encontro e ele me busca de volta com suas cordas de amor, sabe? E ele paga por mim um preço. Ele não precisava, mas ele paga um preço. Não há erro grande demais que o amor de Deus não possa perdoar. Tenha isso na sua mente e no seu coração, tá? Continuando a leitura do livro de Efésios, nos versículos 9 e 10, Paulo vai falar sobre uma revelação, sobre um mistério que há em Deus, o propósito divino, e vai dizer: e nos revelou o mistério da sua vontade. Qual é a sua vontade? Qual é esse mistério? E ele vai dizer que fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, Paulo está dizendo que o propósito de tudo que Deus fez é fazer com que tudo aponte para Cristo. Então, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia inteira, o objetivo, o alvo dela, do plano do Senhor, era apontar tudo para Cristo. Então, na minha vida, esse também precisa ser o alvo, sabe? Tudo que eu fizer tem que apontar, convergir para Cristo. Não apontar para mim, na outra vez aponta para o irmão e na outra vez não. Tudo precisa apontar para Cristo, para quem Ele é e para a essência dele. Por isso que eu disse no vídeo número 1, que é o nosso vídeo assim, explicando um contexto geral de Efésios, que o objetivo desse livro é nos fazer pensar em Cristo e refletir quem Ele é. E aí Paulo fala que em Cristo, Deus revelou o seu propósito. E tudo precisa convergir em Cristo. Esse é o mistério, esse é o grande propósito de Deus. Então, se você quiser se perguntar qual é o propósito da minha vida, obviamente você pode ter propósitos específicos, mas o propósito geral da sua vida é apontar para Cristo, é refletir Cristo, é falar sobre Ele, é dizer quem Ele é com a sua atitude, com o seu comportamento, com o seu modo de viver. Isso é sensacional, é incrível. E deveria nos dar muita esperança, sabe? Não é sobre nós, mas é sobre Ele, tudo sobre Ele. Dos versículos 13 ao 14, mais ou menos não, nos versículos 13 a 14, Paulo vai trazer uma outra realidade acerca do Espírito Santo. E ele vai falar o seguinte: quando cremos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. Então isso é muito especial, porque muita gente acredita que no momento que eu creio, há salvação. Mas a salvação, ela já existe, ela é real desde o momento em que Jesus Cristo morreu na cruz. Foi a morte dele que garante a minha salvação, não a minha fé nele, sabe? Não é o meu crer que me faz ser salvo. É o sangue de Cristo na cruz, é a morte dele e a ressurreição dele que me faz ser salvo. Mas quando eu creio nisso, que a morte e a ressurreição dele, que o sacrifício dele me salva, quando eu tenho fé nesse sacrifício, há um selo do Espírito Santo no meu coração. Há um selo do Espírito Santo em nós. Então, quando eu creio, eu sou selado. A grande verdade é que Efésios capítulo 1, para finalizar, ele vai falar pra gente muito sobre identidade, né? Quem eu sou, quem são os meus pais. Quando você vai olhar seu documento de identidade, ele mostra lá quem são seus pais, né? Fulano, filiação, filho de Ciclano e de Beltrano. E Efésios vai dizer pra gente logo de cara, quem é o nosso pai? Seu pai é Deus. Não é pelo que você fez, não é pelo que você faz, não é pelo seu potencial, mas Deus te amou, Deus te escolheu e Ele te fez.
filho dele. E para que ele te fez filho dele? Para que você aponte para Cristo, para que você reflita quem Cristo é, para que a sua vida inteira possa convergir para uma só coisa, Cristo. Você é isso, um reflexo de Cristo. Então, eu não sei se você vive consciente dessa realidade, dessa sua identidade, desse amor intenso que o Pai sentiu por você, mas meu convite hoje é que essa realidade ela possa preencher teu coração e ela possa responder alguns questionamentos que talvez você tenha na sua mente. Deus de verdade te ama. E se você se pergunta por quê, porque Ele quis te amar. Porque Ele anseou te amar. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com sua capacidade, nem com sua incapacidade. Não tem nada a ver com seu mérito, nem tampouco com seu demérito. É tudo obra dele. E aí, nesse aspecto, nesse ponto, é onde a gente precisa depositar toda a nossa confiança de vida nele, no amor dele. Então, se é para eu construir algo que seja no amor dele, se é para eu desconstruir algo que seja por amor a ele, se é para eu começar a fazer alguma coisa por ele, se é para eu parar de fazer alguma coisa por ele, se é para eu casar por ele, se é para eu não casar por ele, se é para eu ter filhos, para eu começar a trabalhar, se é para eu ser professor, médico, advogado, qualquer que seja, tudo em minha vida precisa girar em torno disso, tudo precisa convergir para ele. E aí, essa é a minha identidade. Douglas Gonçalves, quando ele fala sobre identidade, tem uma palavra que é muito legal, que ele vai dizer que a identidade é sobre quem eu sou e para da onde eu vim, para onde eu vou, né? A origem e o destino. É quase que um Amazing. Você não consegue chegar a lugar nenhum se você não souber onde você tá e para onde você vai. Então, Efésios capítulo 1, ele meio que vai dizer isso pra gente. Da onde eu vim, ele vai dizer, de Deus. Ele é teu pai. Antes do mundo ser criado, ele te amou e ele é seu pai. E para onde eu vou? Você vai para um lugar onde você aponte para o Senhor. Esse é o teu destino. O teu destino ele aponta para Cristo e não para você. Esse foi mais ou menos o resumo do nosso capítulo 1. No próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que o capítulo 2 nos apresenta, sabe? A gente vai falar um pouquinho sobre essa nova vida em Cristo e uma vida em unidade. Então, eu espero de verdade que você esteja com a gente no próximo vídeo. Se você não assistiu o vídeo número 1, então procura aqui na lista. Eu acredito que eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, o link do vídeo número 1 para você assistir e ir acompanhando com a gente. O objetivo é ler a Bíblia juntos. Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.